Isso aí, galera. Boa tarde. Na verdade, eu até lembrei, mas agora o CA foi embora. Teve alguma coisa. Oi, Lenice, você quer perguntar? Desculpa, agora que eu vi tua mãozinha. Oi, professor. Deixa eu Oi. só te perguntar. Da outra aula, não teve o slide, né? Do encontro passado? Não, nem lembro. Encontro passado. Eu acho que o slide não mandou. Tipo assim, teve a filmagem, né? Mas o slide não foi. É que na verdade é assim, ó, que nem agora, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. O negócio bem branco. Aí, mas vocês querem que eu mande, eu vou mandando, né? A gente vai criar aqui. É que não tem um slide, não tem nada, vem da minha cabeça. O negócio vem aqui e a gente vai conversando. Mas beleza. Mas Beleza. acho que não teve mesmo, não. Acho que não teve mesmo, não. Então tá bom, obrigada. Galera, eu não lembro o que foi semana passada que eu falei para vocês perguntarem para o CA, né? Agora eu lembro que eu falei alguma coisa. Falei, pergunta para o CA o que o CA acha. Agora foi também. Depois eu Era, tento era, lembrar. era, era sobre se você poderia fazer questão ou não, seguir Não, um. não, não. Não. Não era o que nós faríamos. Era Ah, sobre alguma discussão doutrinária do direito eu também não administrativo. lembro, não. É, mas eu lembro que teve, eu falei, pergunta e pro CA. Mas beleza, uma hora a gente vai dar um estalo, a gente vai lembrar de novo para você. A gente podia até ter aproveitado esse momento aqui. Mas maravilha, galera. Queridos, vamos lá. Ó, que nem eu falei, eu venho aqui, nós vamos tacar o pau aqui no que vocês direcionarem aí, não tem problema. Tem dúvida, pergunta, quer falar alguma coisa aí de algum assunto aí, algum tópico em especial, não tem problema. Mas eu lembro que no encontro passado a gente se esbarrou pela parte de competência, por algum motivo, né? Ou encontro retrasado, alguma coisa assim. E aí eu falei para vocês, falei, galera, vamos trabalhar um pouquinho então essa parte da competência política do Estado, né? Que é do artigo 18 da Constituição Federal até o artigo 36, tá? Então, é uma parte ali que a gente trabalha o início ali do estudo, né, de uma questão mais genérica, artigo 18, artigo 19, o que os entes federados poderiam não fazer, os seus desmembramentos, né? Aí, a partir do artigo 20, ele começa a falar de bens da União, mas o que disparadamente, tanto que recentemente eu trabalhei com a galera do TSE, e aí a gente pega, eu sempre pego 50 últimas questões, como a gente não tem uma banca definida ainda, aí eu peguei 50 últimas questões de provas, do artigo 18 até o artigo 36, as últimas, assim, as mais fresquinhas de prova. Aí eu dei uma olhada, sempre analiso isso para ter um direcionamento melhor, que nem a gente trabalha integralmente, a gente estudou desde o 18 até o 36, tudo, cada parágrafo, cada inciso, tudo. Então, primeiro, como eu falei, né, essa parte geral dos entes federados, aí bens da União, porque a Constituição é federal, depois ele traz aquele rol do 21, 22, 23, 24 das competências em que envolveria a União, isso que a gente vai trabalhar. Aí o 25, ali a partir do 25 começa a tratar de estados, aí depois começa do 30 para tratar de municípios, aliás, antes do 30, 29, a tratar de municípios, aí ele trata de Distrito Federal, trata de territórios, trata de intervenção. Tudo bem? Imagino que talvez a grande maioria aqui, se não todos, já passaram por esse estudo aqui da organização política do Estado. É um assunto, às vezes, que a galera tem um pouco de dificuldade, porque traz muitas competências, e as competências são várias, né, variadas aqui, competência da União, competência do Estado, competência do município, competência do DF, competência do território, né, e tudo mais. E a parte da intervenção. Lá no final nós temos, no artigo 34, a intervenção federal, no artigo 35, a intervenção estadual, lembrando que as 4 hipóteses de intervenção estadual são exatamente, elas estão incluídas, aliás, não exatamente, mas elas estão incluídas dentro da intervenção federal, ela só muda o jeitinho de falar sobre as 4 hipóteses, e aí nós temos um rol grande de hipóteses da União poder ter essa intervenção perante os estados. E lembrando que na intervenção do Estado em relação aos municípios, nós temos também a União podendo intervir nos municípios, mas cuidado, é somente nos municípios de território. Porque território pode ter município, DF não pode. Então, DF não é permitido que se tenha município. Território, se viermos a ter, porque não temos desde Fernando de Noronha em 88, se viermos a ter e podemos ter território, lembrando que territórios são autarquias federais, tá? Território não está na administração direta, está na administração indireta. É uma autarquia federal, mas que tem governador, né? Se tiver ali com uma quantidade grande de habitantes, nós teremos ali até o próprio poder legislativo, temos outras situações dentro da estrutura dos territórios, tá? E aí a gente fecha o 36 ali, que como que é o trâmite dessa intervenção, tem que passar por onde, quem requisita, quem pode representar e assim sucessivamente. Então é disso que eu estou falando, galera. Artigos 18 a 36 da Constituição Federal.
Um assunto que quando a galera... Opa, peraí que meu... Cara, é só o Zoom que me apronta essa, bicho. Fica me sacaneando com a câmera. Aí. Então é disso que eu estou falando. E aí, nessa análise, que é uma análise já de muitos anos, sempre tem uma certa constância das questões de prova, elas ficam, das 50 questões, galera, 38, 50 últimas, genéricas, assim, nível médio, nível superior, então é 50 fresquinhas que as bancas cobraram. Dessas 50, 38 questões saem desse assunto todo, né? Claro que tem que estudar tudo, mas dos artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 30. Legal? Saem daqui dessas questões aqui. Aí tem o artigo 31, que ele é muito especial também, até posso colocar depois aqui na tela, porque ele pode ser cobrado em administrativo e constitucional, sobre o controle da administração pública. Só que tem que estudar meio que invertido, tem que estudar os 70 a 75, para você entender o controle no âmbito federal, e aí no final ele vai tratar dessa disposição aplicada aos estados, Distrito Federal e municípios, e o 31 complementa esse estudo, que trata do controle externo no âmbito municipal, né? Que ele fecha o 30 é município, né? No âmbito municipal. E aí, galera, dessas 38 questões lá, cara, mais da metade das questões, ou você resolve integralmente com o que eu vou dizer aqui agora, ou você elimina diversas alternativas, ficando ali só em 2 alternativas, com o que eu vou dizer aqui agora. Talvez você até já tenha essa espinha dorsal aqui. Então, a gente reforça mais ainda essa espinha dorsal desses artigos. Então, do estudo da organização, que a galera teme esse estudo aqui, a galera fica com medo danado, um dos estudos que a galera mais tem dificuldade é essa parte aqui. Mas é aquilo que eu digo, galera, não tem assunto difícil, tem assunto mal estudado. Talvez você nunca parou. Será que algum dia, você parou para pensar nisso? Será que algum dia você parou do 18 até o 36, estudou integralmente todos os dispositivos? Por exemplo, nós temos um dispositivo ali, o artigo 29, acho que é 29A, não, 29, que ele trata dos vereadores. E aí ele começa lá numa numeração a cada número de habitantes e ele vai subindo, né, a quantidade de vereadores que cada um tem. É difícil? Cara, não é simples de guardar, mas se você se debruçar sobre o estudo, oh, meu Deus do céu. Se você se debruçar... Agora foi para a câmera do Note. Espera aí, galera. Eita vida. Espera aí, queridos. Deixa eu trocar o USB aqui. Ah, pronto. Agora não aparece mais nada. Calma aí, galera. Calma aí. Esse deu boa agora. Não, foi para do Note. Ai, vamos ver se agora ela fixa. Senão a gente usa do Note mesmo para não ficar incomodando esse negócio aqui. A maioria das questões estão de prova, galera, dessas 50 últimas, 38, é muito grande. Ficaram nessa parte aqui. Por quê? Porque aqui necessariamente que a gente trata das competências. Tudo bem? Aí tem questão assim, que eu fiz lá com a galera, cara, 10 segundos. Questão boa, FGV, concurso grande. Você olha assim, 10 segundos resolve a questão. 10 segundinhos. Se você pegar essa malandragem aqui, que talvez vocês tenham, talvez não, se tiver a gente revisa. Às vezes, talvez alguma coisa nova aqui vem para complementar, tudo bem? A primeira coisa, galera, então, que a gente tem que saber, desses 6 artigos aqui, da parte da organização política do Estado, é que eles possuem um apelido. Alguns expressamente na Constituição, outros não, mas todos são cobrados em prova. O artigo 21, a gente diz que ela é competência exclusiva. Deixa eu colocar a caixa alta. Artigo 22, ele diz que é uma competência privativa. Artigo 23 é uma competência comum. Artigo 24 é uma competência concorrente. Artigo 25 é uma competência residual. Artigo 30 é uma competência suplementar. Primeira coisa é você associar aqui o apelidinho de cada uma dessas competências. Como eu falei, algumas de maneira expressa na Constituição Federal, outras não. Tá? Outras vai estar lá dizendo que é mesmo concorrente, vai estar lá escrito concorrente, mas a exclusiva, por exemplo, não está.
Aí você tem que saber. A residual, por exemplo, também não dá. Suplementar, ele até cita que é suplementar, mas não está expressamente dizendo que é o nome da competência suplementar. Então, só aqui tem questão de prova que você bate o olho. Por exemplo, uma que eu fiz com a galera, que eu lembro. Estava escrito lá, é uma competência privativa da União. Ah, não, eu preciso complementar aqui para falar essa questão. Vamos, é que agora que eu lembrei, as alternativas, eu preciso complementar. Então, primeira coisa, o apelidinho delas, dessas 6 competências. Exclusiva, privativa, comum, concorrente, residual e complementar. E às vezes, para quem não estudou direito ainda, meio que fica assim, cara, exclusiva, privativa é a mesma coisa, mas não é, cara. Não é. Comum, concorrente, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é. E aí entender por que a gente tem essa chamada de residual e por que essa é suplementar. Na competência exclusiva, galera, a gente diz que ela é de administrar. Tudo que está no artigo 21 é para administrar. Tudo que está no 21 é para administrar. Tudo. A competência privativa é para legislar. Ó, e aqui que a questão foi morta. Porque ela colocou competência privativa, aí ela colocava assim, que tinha o Estado junto, que era para administrar não sei o quê. Não, cara, privativa é para legislar e a gente já vai entender que é só da União. Então, muitas questões que às vezes você olha assim, cara, tem uma complexidade enorme a questão, aí você vê assim, cara, você vai ali, pô, peraí, o gabarito tem que ser esse, cara. Às vezes nem entendi muito bem o assunto, mas só por esse esqueletinho aqui tem que ser esse. Mas muitas, galera, muitas questões. Isso eu peguei agora em 50 mais recentes, que foi o início de 2023, e pegou algumas de 22 também, tá? A gente tem trabalhado com questões alternativas. Mas isso ano retrasado, antes do ano, e assim se você tiver na pandemia, cara, não muda. A que mais cobra essa parte e as questões continuam te ajudando nesse esqueletinho aqui. A competência comum, galera, ela é também só de administrar. A competência concorrente, ela é só de legislar. A competência residual, ela é de administrar e legislar. Ela é as duas. Legislar. Assim como a competência suplementar, ela também serve tanto para administrar quanto para legislar. Então, isso já vai montando o teu esqueminha aí. E se a Constituição é federal, quando eu falo exclusiva, ela é exclusiva da União. Assim como se ela é privativa, ela também é privativa da União. Na competência comum, então, cara, comum é porque não é só a União administrar sobre isso. Ótimo. E aí nós temos aqui a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios. Show. Agora, na concorrente, aí um monte de questão também, você já tirou alternativas, você tira por conta disso. Na concorrente, não é que o município não possa legislar, não é. Mas a Constituição Federal não diz que a concorrência de legislar inclui o município. Aqui não. O município vai estar no 30, mas aqui ele não está. Então, aqui nós temos na competência concorrente, aqui, galera, de legislar, somente União, Estados e DF. Na competência concorrente de legislar. Não tem município, então, município só está na comum, não entraria aqui. Na competência residual, queridos, do artigo 25, aí estamos falando dos estados. Os 26 estados se encontram aqui. E aí, olha só, nós temos um artigo do Distrito Federal mais à frente. Só que lá ele diz, o Distrito Federal ele vai atuar em determinados momentos como estados e outros momentos como municípios. Não há problema. Por isso que, apesar de não estar expressamente, já cobrou em prova. Essa residual é dos estados. Mas o Distrito Federal, ele pode se valer dessa competência aqui? Pode, porque o Distrito Federal é uma entidade política sui generis, que em algum momento se posiciona como estado, outros momentos mais como município. Vocês que estudam para a área fiscal dominam muito bem isso na parte tributária, sabem disso. Já a competência suplementar, então, sobrou para os municípios. Municípios. A competência suplementar do artigo 30, tanto para administrar quanto para legislar. Então, isso aqui já é o começo, galera, para você, só com isso daqui, tem mais detalhezinhos aqui, mas só com você guardando esse aqui na hora da prova, você ter esse esqueminha na sua cabeça, você montá-lo e você entender isso daqui, essas minúcias, né, do nome, como é chamado, né, você entender que é para administrar e é para legislar, elas são diferentes, menos para os estados e para os municípios. E aqui também o DF, né? O DF também se enquadraria aqui. Lembrando que na suplementar, galera, tem uma característica muito forte. Na suplementar tem que ter o interesse local. Ok?
tudo que está no artigo 30, que o município vai poder suplementar a legislação federal e estadual, tem que ter um interesse local. As questões de prova vão cobrar. E no caso do 25, tem uma coisa que é barbada demais de você guardar. Quando é falado de serviços públicos, nos artigos 21, 22, 23, 24 e o 30, ele trata de uma maneira meio que abrangente de vários serviços públicos. Só que no caso do 25, ele fala de um bastante especial, que quando cai você tem que relacionar os estados. Quem lembra qual é o serviço público aqui nesse caso, dos estados? Me lembra? Qual é? Gás canalizado. Então, caiu gás canalizado, cara, acabou. É competência do artigo 25 dos estados, competência residual, sobra para os estados. E por que que o 25 é chamado de competência? Deixa eu começar a colocar umas cores aqui, senão nós vamos ficar zonzo aqui. Espera aí. Deixa eu meio que modificar aqui. Marcelo, é importante saber o artigo? Galera, pasme. Tem questões de prova que perguntam sobre o artigo. Então, você tem que fazer essa associação também. Tá. Então, por que é chamado competência residual do 25, galera? Porque a Constituição Federal fala. Aquilo ao qual é competência da União e é competência do município, que não for, aliás, da União e do município, Estado, é contigo, malandro. Tu pode. Então, olha primeiro as da União. Olha as do município. Não tá para eles? Não. Então, pronto, é tua. Você pode. E aqui ele traz expressamente, galera, é sobre o serviço público de gás canalizado. Esse você tem que relacionar diretamente com... Isso aqui que é direto, cara. Ele tentando colocar na União, no município, ou até perguntando que é do Estado mesmo. Aí você tem que saber que isso aqui é, porque assim, é o gritante que tem dos artigos, sabe? Porque os outros artigos tem vários e tal. Aqui é o gritante, cara. Ele faz ali sobre o gás canalizado. Então, colocou interesse local, estamos falando de suplementar. E suplementar é de município. Então, ele pergunta lá, é uma competência suplementar dos estados? Está errado. É uma competência concorrente de legislar da União, Estados, DF, municípios. Está errado. Galera, só com esses detalhezinhos aí, muitas bancas, e banca grande, concurso grande, tá? Não é assim, Marcelo, é banca literal. Não, não é qualquer banca. Ele fica brincando com quase que nós podemos pegar um dia aí umas questões para resolver, vocês vão ver. O como isso aqui ajuda a dar uma limpada e tem questões que se resolvem. Teve questões que a gente resolveu em 10 segundos. A gente olhou no enunciado, galera, ó, aqui, acabou, o gabarito é esse. Agora vamos analisar por que é. Mas, ó, só com uma regrinha aqui, já dá uma limpada. Legal? Mas peraí que tem mais uns detalhezinhos aqui importantes para poder a gente incluir aqui. Então, o artigo 21 é competência chamada de exclusiva de administrar da União. Artigo 22, chamada de competência privativa para legislar da União. Artigo 23 é chamado de competência comum para administrar. E aí, na comum, tem todos os entes federados. No artigo 24, a competência chamada de concorrente para legislar. Não tem municípios. É só União, Estados e DF. No artigo 25, é chamado de competência residual, já entendemos por quê, e tanto de administrar como de legislar. Todas elas estão ali, que é dos estados. E também podemos incluir o Distrito Federal. E a principal que está lá é Serviço Público de Gás Canalizados, relaciona direto ao estado aqui. Artigo 30, chamado de suplementar, já entendemos por quê, porque o município ele vai suplementar o que vem da legislação federal e o que vem da legislação do seu estado, ela suplementa, não podendo contrariar, naquilo que é do seu interesse local, palavra-chave das questões e até do próprio estudo do artigo 30. E o município também é tanto administrar quanto legislar, e o DF também caberia aqui, porque o DF pode se posicionar tanto como estado, como também como município. Por isso que ele pode estar naquelas duas ali, dentro das duas, apesar de não estar expressamente, tá? Mas isso é um entendimento que nós já sabemos que sim, que o DF pode ser tanto estado, quanto também competências aqui municipais, legal? Galera, uma outra coisa importante aqui, quando a gente trata, que eu vejo que ajuda muito, até por conta do que foi o estudo da Receita Federal em direito previdenciário, do que foi o estudo do direito previdenciário para o INSS, e que ajuda muito, que é o quê? Quando a gente estuda a ordem social, a gente lá no artigo 193, a partir do 194, a gente começa a estudar a Seguridade Social. Quem estudou para Receita aí sabe disso. E para o INSS também. Seguridade Social. Seguridade Social é um gênero. Ela possui 3 espécies. Essas espécies são saúde, essa é a ordem, inclusive, que a Constituição trabalha lá. Saúde, previdência social
e assistência social. Tudo bem? Esse é o chamado tripé da Seguridade Social. E, galera, em relação a isso, é muito cobrado em provas, não só pelo contexto do direito previdenciário, mas dentro do próprio direito constitucional, e isso te ajuda também a limpar muitas questões, que ele quer saber assim, cara, aí no âmbito de legislação, tá? Ele quer saber assim, quem pode legislar sobre o gênero, seguridade, quem pode legislar sobre saúde, quem pode legislar sobre previdência e quem pode legislar sobre assistência. Aí eu quero te dar uma ideia seguinte aqui, para ser bem simples você entender. Quando a gente fala lá na Seguridade Social, de previdência social, galera, a gente tem que lembrar que quando a Constituição Federal fala aqui, ela não está estritamente falando lá da Previdência Social da Seguridade. Não, por quê? Nós sabemos que Previdência Social no Brasil, ela possui 3 regimes, e que vocês têm que dominar. O regime próprio de Previdência Social do artigo 40, o regime geral de Previdência Social, deixa eu tirar o da frente aqui, senão eu não vou enxergar. O regime geral de Previdência Social do artigo 201 e o nosso queridíssimo regime complementar de Previdência Social, do artigo 202. Legal. Olha a ideia que você tem que ter aqui. Quando ele cai questões perguntando assim, quem é que pode legislar sobre Previdência Social, aqui na parte de organização política, ele não está falando especificamente do que o artigo 201 fala, que é da Previdência do regime geral. Porque Previdência, de uma maneira abrangente, nós temos 3 no Brasil. 3 no Brasil. Lembrando que a Previdência complementar, ela é disciplinada através de lei também complementar. É uma coincidência, tá? Não fiquem pensando assim, que sempre quando falo complementar, não, é uma coincidência. Lá o artigo 202 fala que o regime complementar será disciplinado por uma lei complementar. Legal. Mas o que eu quero que vocês raciocinem aqui? O regime geral, cara, é a União que cuida, tudo bem. Agora, regime próprio, galera, nós não temos regime próprio da União, dos 26 estados, todos possuem, o Distrito Federal também. Só os 5.570 municípios que alguns não possuem regime próprio, mas boa parte possui. E não pode ter mais, né? Lembre-se disso. Desde a emenda constitucional 103, quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tem mais. Tanto que daqui a pouco a gente vai ver a parte de controle externo, a gente vai ver lá uma questão bem típica de cobrar sobre isso, sobre os tribunais de contas dos municípios. Então, regime próprio, quem tinha até 12 de novembro de 2019, ótimo. Depois, município, você não pode ter mais. E isso nos leva, então, a guardar a informação de que Previdência Social não cabe somente à União legislar, porque os entes federados também possuem a sua Previdência própria. Então, de quem que é a competência para legislar sobre Previdência Social? Ela é concorrente, galera. Então, sobre Previdência Social, ela é uma competência concorrente de legislar. Então, tanto a União legisla, o Estado de São Paulo vai legislar lá o seu regime próprio, o Estado do Paraná vai legislar, o Estado de Rondônia vai legislar, cada um vai legislar, ótimo. Marcelo, mas o município também tem. Pois é, mas lembra que eu falei, não está expresso falando. Então, o que o município pode fazer? Suplementar a legislação, porque ele pode legislar de maneira suplementar, por interesse local. Não é o interesse local do município também ter o seu regime próprio? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você tem que ter essa sistemática na tua mente. Não é o município, já cobrou em prova isso. Pelo fato do município ter o seu regime próprio, então ele pode legislar concorrentemente aqui. Não é concorrentemente, não está no artigo 24 do município. Não está. Ué, mas como é que faz então? Ué, no artigo 30, competência suplementar por interesse local. É aqui que ele vai legislar sobre previdência. E aí, para complementarmos até, galera, aqui, que ele fala da previdência social, vamos encaixar todos os outros aqui. Quando falamos, então... Tem áudiozinho aberto, galera, dá uma olhada aí, tá? Quando a gente fala, então, sobre segurança... Tem áudio aberto, galera. Inclusive, alguém tá com tossezinha aí. Só para avisar, porque às vezes vai falar alguma coisa. Veja aí. Então, guarda que a previdência, entender a lógica, né? A previdência, ela é... Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês aleatória aqui, vocês vão ver como é que vocês vão saber responder. Então, previdência social é concorrente. Vocês vão ver que essa aqui ajuda muito. Tem muito, não é só por causa do previdenciário, do Receita e do INSS, galera. Muitas questões de outras provas acabam cobrando essa relação da Seguridade Social, que vai ajudar a gente... Não vai dar... Assim, ó, que eu falei, o ideal é estudar bem profundamente, ver todos os dispositivos, mas, pelo menos, isso aqui vai te salvar muita coisa, cara. Ou na hora da prova, isso aqui que você tem que guardar, essa espinha dorsal aqui, não há dúvida. Então, Previdência Social está aqui, para legislar é concorrente. No caso da Seguridade, que, ó, lembra que a nossa discussão é lei. Então, nós estamos discutindo o quê? 22 e 24. Não tem que se discutir 21 e 23. Estamos discutindo lei, então 23 e 24. Já guarda uma coisa. Do gênero e as 3 espécies, vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro. 2 para um lado, 2 para o outro. Tá?
Na competência privativa de legislar, galera, aqui da União, aqui vai ser a Seguridade Social. Então, para legislar do tripé como um todo, como que vai atuar o artigo 194, 195, quem tem competência para aquilo é a União. Por exemplo, olha como é que é simples de entender. Artigo 195 não trata de contribuições sociais? Sim. E aquelas contribuições sociais do 195, que ele trata o gênero, tá, galera? 194, 195, você tá com a tua Constituição Federal, você vai ver. Ele trata a seguridade. Do 196, que ele começa aqui em saúde. Do 201, ele começa a previdência. Do 203, ele começa a assistência. Você tem que ter essa visão sistemática da Constituição Federal, para você entender que o gênero vai ser discutido de alguma maneira. E o 195, quando ele trata de contribuições sociais, instituir lá, temos 6, mas podemos instituir mais, os parágrafos nos diz isso, certo? Por conta da diversidade da base de financiamento. Quem é que pode fazer isso? É a União, cara. Então, quem que vai legislar sobre a questão da Seguridade Social como um todo? É a União. Então, isso é uma competência privativa de legislar da União. No mesmo dispositivo do 24, que fala sobre Previdência Social, galera, nós temos a saúde. Então, a saúde pode ser legislada por todos os entes federados? Pode. Eu vou dar o exemplo do município, lembrando que o município não está aqui, estou falando muito isso, hein? O município só vai estar aqui, ó, expressamente na Constituição Federal. Mas um caso que aconteceu em Curitiba, por exemplo, programa Mamãe Curitibana. Cara, tem gente que muda o endereço na região metropolitana em Curitiba para sair nesse programa lá da maternidade. Porque foi um programa que o Rafael Greco implementou, isso há 20 anos já, e que o bagulho é louco, assim, o bagulho é bom demais, os caras não querem ir para esse hospital particular, os caras querem ter lá no público mesmo, que é bom demais o programa. Que o Rafael Greco implementou isso lá na primeira vez que ele foi prefeito de Curitiba. Mas veja só, não é no âmbito da saúde? É. E ele foi lá e implementou aquele programa e legislou sobre a área da saúde. Então, quando eu falo de saúde, eu posso ter uma legislação de uma maneira concorrente. A parte da assistência social, galera, já caiu em prova, mas não está expressa na Constituição Federal. Quem é que pode legislar? Não está expresso na Constituição Federal. E aí, o que a doutrina tem de entendimento aqui? E aí, se eu falei que é 2 para cada lado, adivinha. A doutrina tem entendimento que no caso da assistência social, já que a Constituição Federal é silente, mas eu estou falando de seguridade, então se ela não fala nada, eu presumo, então, que já que a assistência social está dentro da seguridade, isso, então, por tabela, é uma competência assistência. É uma competência da União. Então, aqui lembrando lá da ordem social, onde nós temos o tripé, isso é cobrado aqui também. Quem é que pode legislar sobre essa bagaça? Então, concorrente, Previdência Social e Saúde, privativa, Seguridade Social e Assistência Social. Legal? Vamos lá. Aí um outro detalhe bastante importante que você não pode confundir são os parágrafos desses dispositivos. E aí já vamos fazer essa separação aqui. Cuidado, que tem gente que mistura também, ainda no artigo 22 e artigo 24, que é de legislar. Na questão de prova, não é que tem gente, o examinador vai trocar. Muitas questões ele troca o que os parágrafos estão falando. Tá? Antes até de fazer isso, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Galera, e no caso, orçamento público, para legislar, é uma competência privativa ou é uma competência concorrente? O que vocês acham? Privativa. Tá. Então, se for, vamos lá, ótimo, vamos ficar com essa resposta. Peraí. Tá, privativa. Se é privativa da União, cara, só a União é que pode legislar. E quando a gente fala de orçamento público, a gente está falando de instrumentos orçamentários. Quem tem que estudar AFO sabe disso. Galera, tem áudio aberto aí. Aí, obrigado. PPA, LDO e LOA, certo? Sintaticamente, os instrumentos orçamentários. Não vamos nem pegar toda a pirâmide aqui. Os instrumentos orçamentários. PPA, LDO e LOA. Plano plurianual, prazo de validade de 4 anos, lembrando que não é coincidente com o período do mandato, não é? LDO, que tem validade mais ou menos de 1 ano e meio, porque ela é aprovada no primeiro semestre, para embasar a LOA no segundo semestre e também para valer no ano da execução. Né? Que lembre-se até, não vou colocar completo, mas aqui depois a gente tem a execução, através de duodécimos, e depois nós temos a prestação de contas, nessa sequência. E a LOA tem prazo de validade de 1 ano. Tudo bem? Aí eu pergunto para vocês. Aqui onde eu estou em Rolim de Moura, Rondônia. Vocês acham que o prefeito está aqui, ele teve que fazer um planejamento dos 4 anos dele em termos orçamentários, o que ele queria fazer dentro do município aqui, fazer o seu PPA, e depois discutir com a Câmara no primeiro semestre de todo o ano a LDO e no segundo semestre de todo o ano a LOA? O que vocês acham? O prefeito aqui de Rolim de Moura, teve ou não?
Tem que fazer isso, aliás? Tem ou não? Acho que sim. Tem. Então, por esse motivo que esse raciocínio, galera, que eu tento embutir assim em vocês, de não só decorar o que está lá, mas, cara, entender o que está lá, muitas das vezes. E a pergunta do orçamento público, veja, cara, e detalhe, tá? Tudo que estiver envolvendo sobre finanças públicas, aí não só orçamento, mas aí tem que estudar lá que vocês vão ver outros dispositivos. Finanças públicas, cara, é concorrente. Por quê? Ué, o município tem tributos? Tem. O Estado tem tributo? Tem. A União tem tributo? Tem. Então tem que legislar sobre esses tributos, cara. E aí vai aplicar isso dentro do orçamento. Então cada um tem o seu? Tem, porque o prefeito vai ter que saber, cara, quanto que eu vou arrecadar de transferências obrigatórias, transferências voluntárias, de tributos municipais, e o Estado da mesma maneira, e o Distrito Federal da mesma maneira. Inclusive o Distrito Federal, tanto na figura do Estado como do município, melhorou até para o DF. E ainda com a ajuda da União em alguns casos, né? O DF tá bonzão, benzão na fita. Então, quando eu falo orçamento público e falo instrumento orçamentário, nós temos o PPA, LDO e a LOA, galera, aplicado a todos os entes federados. Então, falou orçamento público é uma competência concorrente. Vou até colocar aqui também na continuidade. É uma... orçamento, né? Orçamento público. É uma competência concorrente de legislar. Porque o governador vai fazer o seu PPA, vai fazer a LDO e sua LOA. O prefeito vai fazer, o governador do DF vai fazer, o presidente da República vai fazer, todos farão os seus experimentos orçamentários para poder executar dentro desse período aqui. Tudo bem? Veja que tem uma certa lógica de raciocínio em cada um dos dispositivos que estão lá. Tá? Fala, Flavião, diz aí. Eu tenho que ter da resposta do Rodrigo, que quando você perguntou, dava a impressão que era em relação ao orçamento da União, né? Seria concorrente em relação aos seus orçamentos, né? E mesmo assim eles ainda têm que respeitar o esqueleto, né, do orçamento da União. Não seria isso? As normas gerais, né? Não o esqueleto, as normas gerais, que é isso que a gente vai normas fechar gerais, agora. isso. Isso, que é isso que a gente vai fechar agora. Então, Legal. seria concorrente em relação aos orçamentos dos seus entes, né? Mas aqui a ideia é essa, né? Lembra que ele está falando orçamento público. Orçamento público genérico. Quem que tem que legislar? Não é só a União. Os outros também terão que legislar sobre isso. Tá. E para fechar, para não ficar muito, senão começa, senão já perde a ideia de uma espinha dorsal e vira um corpo inteiro aqui, né? Mas isso aqui, galera, meu Deus do céu, bicho. Se tu guardar isso aqui na hora da prova ali, vai te ajudar demais. Nas questões já coloca nas questões em prática. Olha só. Aí uma outra coisa que a galera, o examinador vai te fazer confundir, é na aplicabilidade da competência de legislar. Porque, galera, quando a gente fala da competência privativa, ela é privativa. Só que a União, ela pode fazer o quê, galera? Delegar. A União, ela pode delegar. Aquilo que está no rol do 22, ela pode delegar. E para quem que ela pode delegar? Lá vai falar só estados. Só que lembrando, já caiu em prova, teve gente que errou. Aí estava DF, aí o cara falou assim, mas não está na literalidade. Vocês não podem esquecer do caso específico do DF. Se o Estado pode, então o DF também, na figura de Estado, vai poder receber essa delegação também da União para poder legislar sobre os dispositivos constantes do artigo 22. Delega, isso vai acontecer, essa delegação, galera, acontece através de uma lei, adivinha, né? Complementar. Isso despenca em prova. Então, apesar de ser privativa, os estados, município não. Os estados e DF poderão legislar sobre as questões tratadas no artigo 22? Poderão. Desde que a União faça uma lei complementar e diga, ó, tá aí, estado, legisle você também sobre isso. Sabe o que vocês confundem muito aqui? Marcelo, isso aqui não é a parada que a gente acabou de falar. Não é aquele negócio de norma geral, norma específica? Pois é, cara. Isso daí é no 24 e não no 22. No 24, galera, é que a União vai legislar as normas gerais sobre o assunto. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Licitações. Então, licitações está no artigo 24. Licitações. Então, a 14.133, a União legislou normas gerais. Mas vocês já viram o concurso, às vezes, que o Estado vai lá e cobra uma norma de licitação do Estado? Ou o município cobra uma norma ali? Por quê? Porque está na competência
Concorrente. Lembrando sempre que o município tem que enquadrar aqui. E o DF, onde está falando estado, o DF também caberia. Tem que ter essa malevolência aí, galera. Não tem jeito, tá? Então, aqui, a União ela só vai legislar normas gerais. E aí, os estados e Distrito Federal legislarão normas específicas. Como assim, Marcelo? Ué, a União vai falar de licitação de maneira geral, que nem orçamento, né? Orçamento público, não é a União que legislou na 4.320? É ela. Orçamento público, geral. Ou a Lei Complementar 101, por exemplo, é ela que legisla. Só que os outros entes estão autorizados também a questões mais específicas daquele órgão para poder tratar também sobre o assunto. O orçamento, por exemplo, vamos tratar, tudo bem que aqui é orçamento, mas quando fala de finanças públicas, vamos tratar sobre ICMS. A União legislou geral, tem uma norma geral de ICMS. Mas cada estado não tem a competência de legislar propriamente as suas peculiaridades, inclusive em termos das alíquotas que são aplicadas? Sim, normas específicas. E aqui, para fechar definitivamente, para não ampliar tanto o negócio aqui, tem que lembrar um que cai muito. E se a União ainda não legislou, é chamada, galera, aí, de competência plena dos estados e DF. Já viram que questão assim, né? Competência plena, se a União não legislou ainda. É competência plena. Se a União não legislou, eu, Estado, vou legislar as normas gerais e as minhas específicas. Tá. Aí, digamos que veio a norma federal depois. Muito comum, de maneira superveniente, disciplinando as normas gerais. Se não tem nada contrário, toca o baile, deixa do jeito que está. Se tiver algo contrário, o que acontece agora com essa lei estadual ou do Distrito Federal, que legislou plenamente? O que acontece no que tiver em contrário? A suspensa, a eficácia. Isso. Qual palavra que vocês não podem falar sobre isso, que o examinador cobra muito? Revogar. Porque, galera, uma lei federal jamais revoga uma lei estadual. Jamais. E o examinador mete lá, revoga. Aí você fala assim, faz sentido. Aí veio a outra, não é porque era ilegal, só está contrário agora, revoga. Não revoga. Suspende a eficácia no que for, não é a lei. Só os dispositivos. Pô, peraí, cara, esse artigo aqui tá contrário ao que a norma geral fala. Ah, então tá bom. Suspende a eficácia, não aplica-se mais. Mas revogar jamais. Eu não posso pegar uma lei federal e revogar uma lei estadual. Não consigo fazer isso. Então, cuidado com os parágrafos do 22 e do 24, que ele faz esse jogo. Ele gosta de dizer que vai delegar para os estados aqui, mas não faz sentido, porque se o estado já pode, o que ele vai delegar? Nada. Agora, o que o 24 cobra é que a União, ela legisla normas gerais e os estados e DF normas específicas. E que se não tiver a norma da União, então os estados e federal têm a chamada competência plena. Podem legislar de maneira plena. E se vier uma lei superveniente federal, tem que ver se tem alguma coisa em contrário. Tem alguma coisa ali colidindo em contrário? Tem. Então suspende-se a eficácia e nunca é revogar. A maioria das questões de provas, o examinador coloca revogar. Porque se ele continuar colocando, é porque a galera continua caindo. Revogar. E não revoga. Uma lei federal não pode revogar uma lei estadual. Tudo bem, queridos, até aqui? Ó, claro que, galera, o ideal é você estudar toda a parte da organização. Claro que sim, ponto a ponto. Mas essa espinha dorsal aqui, bicho, tá vida, cara. Vai te ajudar em mais de metade. Tem questão que você resolve. Eu falei, 10 segundos você olha a questão assim, já era, um abraço pro gaiteiro. Já resolve a questão e já parte para outra. Beleza? Então guardem mesmo aqui, tira um print, screen aí, ou faz até a anotação de vocês aí. E é bem valioso, galera. Tudo isso aqui, vocês vão perceber. Aí vão nas questões, né? Não é só para ficar. Legal? Tudo bem? Para a gente fechar, até deu nosso horário, mas o CA tinha se estendido um pouquinho lá. Para a gente fechar aqui, galera, vamos pegar o artigo 31 dessa parte, ele é bastante relevante. Eita, peraí que abriu um negócio aqui, querido. Marcelo, no 29, quando tem aquelas quantidades lá de vereadores, com município de tantos, aquilo tem que decorar ou não tem necessidade? No 29. Decorar não, tem que entender. Tá. Então peraí, deixa eu pegar esse então, para vocês darem uma olhada aqui. Ah, não, acho que até eu tô com o material aqui, cara. Eu acho que é o material que tá aqui. Ah, tá aqui, ó, é verdade.
Olha só. Eu vou dizer para vocês 4 dicas aqui que te ajudará. Porque tem questão que o examinador é filha da mãe. Na verdade, é aqui só do inciso 4º, tá, galera? Composição da Câmara. Só para a gente focar nisso aqui, ó. Aí. Deixa eu limpar aqui. Aí. Legal. É isso aqui, ó. Que são a quantidade de vereadores. Tá? Eu vou dar algumas dicas aqui que te ajudam em muitas questões também, para você resolver. Primeira coisa, é limite máximo. Esse aqui ele adora cobrar. O que significa limite máximo? Quando ele fala que o município pode 9, é até 9. E às vezes ele coloca assim, o limite mínimo. Então, não faz sentido o limite mínimo, né? No mínimo 9, mas na hora da prova você tá alienado, né, cara? A gente fica alienado na hora da prova. Puta, limite máximo ou mínimo? Essa prova? Mínimo não faz sentido, galera, senão o céu é o limite, né? Se for mínimo. Então, é limite máximo. Então, pega aqui nessa hipótese aqui de 35 mil habitantes. Então, pode ter até 13. Pode ter 12? Pode, cobre em prova. Pode ter 12? Pode ter 11? Pode. Porque ele pergunta, pode? Pode ter. Então, primeiro é isso, limite máximo. Não é limite mínimo. Outra coisa, os números são ímpares. Então, aí você guarda, tá? Começa no 9 e vai até 55. Por quê? Porque tem questão de prova que ele coloca lá. 18, 28, 38, 38. Não, se ele está cravando o número, que pode ser, não pode? Também pode. Mas se ele está cravando o número, cara, é só número ímpar, cara. Começa do 9 até 55 e vai de 2 em 2, ó. Aí vai embora, tá? Então, às vezes tem questão que ele coloca assim, vai ter 57. Tipo, meio que para continuar o ímpar, entendeu? Vai ter 57. Não, porque o limite é 55. E é bem ímpar, 2 a 2, ó. 15, 17, 41, 43, assim vai. Não tem como eu dar uma dica para vocês sobre o número de habitantes. Mas isso já é uma dica. Isso já é uma dica. Valeu, Flavião. Abraço, irmão. Isso aí, vai curtir aí a galerinha. Galera, outra dica importante aqui, são habitantes. E adivinha o que o examinador coloca aqui? O que o examinador coloca aqui? O que vocês acham que ele coloca aqui? No lugar de habitantes. O que ele colocaria, galera? O que a Constituição às vezes fala assim, com respectivo número de... Se eu estou falando de vereador aqui, número do quê? Eleitores, galera. Porque tem dispositivos, olha aqui, ó, volta comigo aqui, ó. Tem dispositivo que ele vai falar eleitores, ó. Quer ver? Ó, eleitores. Não só aqui, tem vários aqui, tá? Tem vários que eles se remetem a eleitores. Mas eu pergunto para os senhores, eleitores é a mesma coisa que habitantes? Regra geral, nós temos mais habitantes do que eleitores. Regra geral, tá? Tem algumas exceçõezinhas aí que pode acontecer. Mas regra geral, nós temos mais habitantes do que eleitores, porque para ser eleitor é só a partir de 16, cara. Então, cuidado. Ele adora colocar aqui que vai ser por conta do número de eleitores. Não, é de habitantes, não de eleitores. Tudo bem? E, galera, aí em relação, realmente, então, ó, limite máximo, ele é ímpar, começando do 9 até o 55, e é habitante. Agora, o que restante que está aqui, queridos, é decorar mesmo. Por quê? Olha como é que não tem uma lógica. Até 15 mil habitantes. Beleza. Aí depois ele dobra. Marcelo, dobrou. Tudo bem. Aí depois aqui, ó, 30, 50. E aí, como é que faz? Não tem uma lógica. Aí tem até uma lógica final aqui, ó. Quer ver? Ó? Final na casa dos milhões, ó. Aí fica certinho aqui no final. Ó, a partir do 45, aí ele vai de milhão em milhão, ó. 3 milhões a 4 milhões, 4 milhões a 5 milhões, 5 milhões a 6 milhões, 6 milhões... detalhe, guarda isso aqui, ó. Mais de 8 milhões. Mais de 8 milhões e até 15. Galera, guardem o início da tabela que vai ajudar, vocês vão ver, tá? O início da tabela ajuda. Então, até 15 vai ter 9 vereadores. Começa no 9 e vai no ímpar. E ele vai até 8 milhões. Por quê? Porque ele começa a colocar números diversos. Então, às vezes, o cara só quer saber assim, ele coloca aqui, ó, se for mais de 5 milhões, 55. Aí você fica, cara, 55 eu lembro, cara, mas qual que era o último número de habitantes? É 8 milhões. Guarda o INI, ó, dá para guardar tudo isso aqui? Não dá, tá? Nem eu guardo esse negócio aqui. É insano isso aqui. Mas com isso daqui, vocês vão ver que algumas questões se resolvem. Quando ele coloca número par, o início e o fim ele gosta de cobrar, então guarde a linha A e a linha X, que é ímpar os números, que é limite máximo, não é limite mínimo, que não é eleitores, e sim habitantes, que é diferente de ser eleitores.
Tudo bem? Isso vai meio que dar uma ajudada, galera. E aí meio que dá uma lida, mas assim, depende do teu concurso, galera, isso aqui não é que não cai para estadual e federal. Cai, tá? Mas cai menos. Ele explora muito mais dentro do município. Porque daí o cara quer saber, pô, você vai estar no município, você tem que saber, cara. É meio que o cara te exige isso, entendeu? Mas pode cair no teu concurso? Pode. Mesmo sendo estadual e federal, pode. Já caiu, já cobrou. Então, meio que guardar essas regrinhas aí, porque, cara, isso aqui é insano mesmo, cara. Guardar. Não tem, porque, como eu falei, não tem lógica. Ó. 50 mil, 80 mil. Depois vai para 80, 120. Ah, Marcelo, mas vai de 40 e 40. Então, tá bom, vai. 120, 160. Depois, 160, 300. Já quebra a regra. Já não é mais 40 e 40. Depois já não é mais essa diferença de 140. Depois vai para a diferença de 150. Cara, é loucura. Não tem como guardar. É insano isso aqui. É realmente você entender essa espinha dorsalzinha aqui e dar uma lida, né? Dá uma lida, resolve a questão. E aí meio que na hora da prova... E, galera, tem questões que você bate o olho e você resolve fácil. E você vai, com essas diquinhas aqui, você vai dando uma limpada na questãozinha ali. Tudo bem? Galera, a gente já estava meio apertado. Faz assim, ó. Já fico incumbido da semana que vem. Isso aqui, ó. Cadê o 31? Galera, esse 31. Até porque a gente pode fazer o seguinte, daí. A gente pode pegar a parte de controle externo mesmo. E aí vir pro 31. Porque eu queria falar ele separado hoje, mas ele tem muito detalhe aqui, tá? Ele parece pequenininho, mas ele tem muito detalhe. Tanto que a gente tem que descobrir quais são os tribunais de contas municipais possíveis. Porque ele fala, ó, é vedado, não pode criar mais. É igual, lembra lá o regime complementar que eu falei para vocês? O regime, aliás, desculpa, o complementar não, o próprio. Quem tinha até 2019 tem, quem não tem não pode ter mais. Quem tem tribunais de contas municipais tem, quem não tem não pode ter mais. Isso aqui cobra em prova. A Constituição Federal não fala, mas o examinador quer saber quais são os tribunais de contas do município que existem, do município e dos municípios. Ele quer saber quais são. Então isso daqui, galera, a gente pode tratar na semana que vem a parte do controle externo, porque até isso aqui é questão de administrativo e constitucional, tá? Parte de controle é dentro de administrativo e cobrado aqui dentro de constitucional. Juntamente com os artigos 70 e 75 da Constituição Federal primeiro, depois a gente vem para cá para o 31. Então a gente pode deixar combinado para a semana que vem, se vocês não tiverem nada melhor aí para dizer, para a gente poder brincar também. Beleza, galera? Então espero ter ajudado vocês um pouquinho aí. Beleza, Marcelo. Né, nessa parte da competência aqui. Tá? Isso aqui vai salvar a vida de vocês nesse assunto que a galera tem muito medo. A galera tem mais medo disso aqui, eu vejo, né? Não sei se vocês também é nessa pegada, do que poderes, cara. A galera fala, poderes até que vai, tá? Mas puta, essa parte de competência, porque é chata, não é gostosa mesmo, é chata. Mas se você tiver uma ideiazinha ali, um raciocínio em cima da bagaça, você vai ver que você, às vezes você não precisa ter certeza de todas as alternativas. Vocês vão ver, daí tem que pegar a questão, galera. Pega a questão, se debruça e põe na máquina. Maravilha? Então podemos combinar o controle externo, né? Qualquer coisa, galera, como eu falei, avisa o CA lá, o CA me avisa. E também só avisar na hora também, tá? Não tem problema não. Chegou, Marcelo, não vamos tratar isso aí não, vamos tratar outra coisa. Tá bom, já puxo na hora aqui e a gente trabalha, não tem problema não. Beleza, Marcelo, galera? Oi, beleza. pode Marcelo, falar. aquela vez que você citou sobre a série do avião que pousa 5 anos depois, é Manifeste o nome, né? Manifeste. Tá. É. Só para confirmar. Manifeste. Beleza. Aquela sériezinha é boa, né? Nem sei se saiu a nova temporada, faz tempo que eu não paro para ver Netflix. Eu nunca vi uma série, mas é porque você tinha comentado, eu fiquei na cabeça. A série te prende, cara. A série te deixa presa, a sériezinha. Ela é boa. Eu gostei bastante dela. Mas Queridos, beleza, então... Obrigado aí, Marcelo. Eu que agradeço. Ótimo final de semana para vocês, então, galera. E Valeu, sabadão cara. que vem nos veremos novamente aí. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu, queridos. Obrigada, Marcelo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Boa moçada. Bom fim de semana, bons estudos. Valeu, gente. Bons estudos aí.